Ceará Mirim da usina São Francisco, Ceará Mirim da praia Muriú, Ceará Mirim dos verdes coqueirais e dos canaviais, miragem do Patu. Ceará Mirim, cidade brasileira, Ceará Mirim do meu coração, Ceará Mirim da Santa Padroeira, Nossa Senhora da Conceição. Terra abençoada, idolatrada, tão tropical, terra da usina e a bela cidade Aquarela, cidade natal. Terra da usina e a bela cidade Aquarela, cidade natal. Ceará Mirim da usina São Francisco, Ceará Mirim da praia Muriú, Ceará Mirim dos verdes coqueirais e dos canaviais, miragem do Patu. Ceará Mirim, cidade brasileira, Ceará Mirim do meu coração, Ceará Mirim da Santa Padroeira, Nossa Senhora da Conceição. Terra abençoada, idolatrada, tão tropical, terra da usina da Santa Padroeira, Aquarela, cidade natal. Terra da usina e a bela cidade Aquarela, cidade natal. Ceará Mirim, eu te consagro um amor que não tem fim. Aí, Ceará Mirim, eu te consagro um amor que não tem fim. Ceará Mirim, és bravo e forte, és meu orgulho no Rio Grande do Norte. Aí, meu Ceará Mirim, eu te consagro um amor que não tem fim. Terra de Nilo Pereira, Luiz Varela e o Roberto da Avenida, e Júlio César brilhando, conquistando os verdes canaviais. Avante Ceará Mirim com a Imaculada Conceição, unidos numa oração, unidos numa oração. Ai, meu Ceará Mirim, eu te consagro um amor que não tem fim. Vai Cigiar. Terra da família Costa, que foi destaque no esporte potiguar, Ceará Mirim triunfante, que encanta a todos que vêm pra aqui. Avante Ceará Mirim com a Imaculada Conceição. Aí, meu Ceará Mirim, eu te consagro um amor que não tem fim. Aí, meu Ceará Mirim, eu te consagro um amor que não tem fim. Ceará Mirim, és bravo e forte, és meu orgulho no Rio Grande do Norte. Aí, meu Ceará Mirim, eu te
consagro um amor que não tem fim. Terra de Nilo Pereira, Luiz Varela e o Roberto da Avenida, e Júlio César brilhando, conquistando os verdes canaviais. Avante Ceará-Mirim com a Imaculada Conceição. Aí, que Ceará-Mirim. São 18h12, estamos iniciando mais um Roda de Conversa. Hoje são 25 de julho de 2023, terça-feira. Lembrando a todos e todas que o programa Roda de Conversa ele tem o objetivo de trazer convidados, personalidades, amigas de Ceará-Mirim, que viveu, que construiu, que sabe da história e que tem, claro, o programa o objetivo de deixar algo para a juventude atual, né? Para as pessoas. E ontem eu disse, vou repetir hoje, vou repetir os demais dias, que estamos aqui hoje em razão de um passado. Mas tem uma frase que eu gostei do menino que foi candidato a vereador lá em Barra, que ele diz assim, nada é tão bom que não possa melhorar. E uma outra é de Tom de Zé Preto, que ele diz, nunca o passado como foi, nem o presente como está. Imagina aí. Então, o programa ele tem esse objetivo, gente, né, de trazer as pessoas experientes que fizeram história, né, fizeram parte da história do Ceará-Mirim, que completa domingo 165 anos. E todas essas pessoas que estão vindo aqui para bater papo, para conversar, e você, inclusive, perguntar, sugerir alguma coisa. Já quero agradecer aqui as pessoas que estão entrando, né, na roda de conversa. Você pode sugerir, pode suscitar aí algum assunto, algum ponto, tá certo? Ceará-Mirim está em festa, não é? Eu disse ontem aqui, Margarida Vilásio, que está aqui, a gente vai apresentá-los, que eu estou percebendo um clima leve em Ceará-Mirim, um clima que a gente viu muito na época de Roberto Varela, cidade assim, paz, tranquilo, entrando num novo momento. Por isso que eu disse que hoje a gente está aqui, porque ontem foi muito legal. E a cada dia, não é, gente? Vamos corrigindo, vamos melhorando, vamos avançando. Esse é o objetivo de todos nós. Muito bem. Ontem, festão, segunda-feira, e um amigo meu me dizia, Irã, o povo diz que ainda não tem dinheiro. O meu era gente demais ontem, lá na Praça Odilon Ribeiro Coutinho, lá na entrada da cidade, né? Então, eu vi uma foto aérea, um negócio impressionante, não é? Impressionante. Muito bem. E agora vai repetir essa dose de um show público no domingo, dia 30, quando o Ceará-Mirim completa aí sim os 165 anos. Segue programações. Eu recomendo que vão ao Madalena Antunes Pereira, que está vendo uma exposição linda de arte, não é? De Santana, de Júlio Siqueira, de Rui Lima, enfim, de Edivaldo Santiago. Muita gente boa de Ceará-Mirim está expondo lá. Aproveite e vão de 8 às 17 horas. Amanhã vai ter a reentrega, né, a reabertura do Solar Antunes. Está muito bonito por fora e diz que por dentro tem que estar bonito. Eu vou lá amanhã ver, porque amanhã também terá uma solenidade de homenagem a algumas pessoas de Ceará-Mirim, lá no Espaço Cultural Prefeito Roberto Varela. Dito isso, vamos lá conversar aqui, trazer primeiro boa noite dela. Lembrando que isso aqui é um papo, tá certo? É uma conversa. Olha como você vai botar bonita aí, ó. Margarida Lima, professora, ex-vereadora, presidente da Câmara, ex-secretária de Educação desse município, uma mulher que colaborou muito com o Ceará-Mirim, fez muito, viveu muito, criou muito. Então, eis a razão da gente trazer Margarida, inclusive para falar sobre esse tema, olhar sobre o Ceará-Mirim. Margarida, é um prazer, você não imagina o tamanho do prazer que eu estou tendo. Foi minha professora de ginásio industrial, olha só, rapaz, meu amigo, não era brinquedo não, né?
Margarida, é um prazer enorme estar aqui com você, conversando, para a gente bater esse papo sobre esse seu olhar sobre Ceará Mirim. Boa noite, TV Web Litoral, Sistema Litoral de Comunicação. Boa noite, Irã. Boa noite, telespectadores da TV Web Litoral de Ceará Mirim, não é? Estamos aqui atendendo o seu convite, atendendo mesmo, depois de muita insistência, né? Verdade. Porque eu tenho um compromisso comigo mesmo, Irã. Quando eu resolvi deixar as atividades políticas, sociais, não todas, mas principalmente as políticas, eu disse a mim mesma que não voltaria a dar entrevista, a fazer pronunciamento, sabe? Eu achei que na época, quando eu parei, que já tinha completado a minha missão política. Num momento como esse, a gente sabe que, de qualquer maneira, envolve, porque a gente relembra. Claro. Não é? E eu estou realmente descumprindo o compromisso que eu fiz a mim mesma. Mas eu espero... Como você falou que era um bate-papo, isso. Né? Não ia haver qualquer outro entendimento que viesse me comprometer, não é? Então, eu achei que devia comparecer. Eu agradeço, é um prazer muito grande. Show. A gente passou muito tempo sem se encontrar. Pois é. E hoje estamos nos encontrando aqui para esse bate-papo. Vamos ver o que é que... vai sair muita coisa boa. Que o telespectador, não é? Que eu espero que as pessoas que me conheçam participem, né, até como você solicitou, enviando alguma pergunta, alguma solicitação, alguma dúvida que tenha tido no passado, né, e a gente realmente o que pôde fazer, ou melhor, não só fazer, o que a gente pensou até fazer no passado, a gente espera que o futuro seja promissor. Eu quero registrar aqui a presença do sobrinho de Margarida, Evilásio, o empresário Evilásio Lima, não é? Que está aqui com ela acompanhando. Eu já quero agradecer aqui a Pedro Mesquita Filho. Pedro, você está em Natal ou está aqui em Ceará Mirim, na casa de Zélia? Pedro é filho de Lúcia, né? Irmã de Zélia. Eu não sou Franklin, não, mas a gente vai se lembrando, né? E aqui a gente faz um exercício de memória constante. Margarida, a gente quer começar pelo que você disse. Eu fiz aqui um roteiro, mas a gente... Eu queria que tu dissesse, Margarida, para as pessoas, você jovem, a tua vida escolar, enfim, você que morou bastante tempo, digamos, não na zona rural, mas um pouco afastado da zona urbana, com seu pai lá, seu Pedro Pequeno, amigo de Painho. E eu gostava, viu, quando o Painho ia comprar gado lá para abater, viu, Avilásio? Ficava doidinho lá. Eram homens de bons negócios naquela época. Margarida, a diferença da tua educação, vamos começar, que você recebeu, aonde foi, como foi, quando você passou aí para o magistério, o que te levou aí para o magistério? Irã, comecei fazendo a escola normal regional, aqui em Ceará Mirim, não é? Depois saí para o pedagógico, fiz o pedagógico e o curso técnico aqui em Ceará Mirim, mas tudo em escola pública. Né? Foi quando, em 68, eu passei na primeira prova de vestibular. Na UFRN? Na UFRN. Iniciei o curso de letras. De letras. Isso, de letras. E aí... Iniciei. Aí não parei, não é? Até 76, quando terminei a economia. Quando é que entra no Estado, está lembrado? Entrei no Estado em 72, a convite do padre Rui Miranda. Né? Aliás, Margarida, muitas pessoas, inclusive eu, a gente entrou a convite, né? E sem concurso. Sem concurso, sem pois concurso, é. Né? E ensinando língua portuguesa, eu nunca tinha entrado em sala de aula, foi quando eu realmente me identifiquei com a sala de aula. Verdade. Não ensinei no fundamental, no fundamental primeiro, né? De primeira ginasial. Não, comecei no antigo ginasial. Ginasial, exatamente. E no mesmo, Quinta 2 oitava, anos né? depois que eu comecei no ginásio, lá no Monsenhor Celso Cico,
eu iniciei também à noite na escola técnica daqui de Ceramirim, que Escola era técnica de comércio. É, Isso. verdade. Ah, quer dizer que você já ensinou o 3 anos fundamental depois. e o segundo grau, o ensino médio, né? Exatamente. Terminei o ensino técnico. Eu fazia o técnico aí, um ano depois, e já fazia letras de manhã e Natal, né? Sim. Quando terminei, antes de terminar, aí o padre, que também era diretor da escola do técnico, o auxiliar era Zé Tito, né, seu Zé Tito. Então, daí eu saí para ensinar o técnico, letras e literatura. Margarida, fora o ginásio industrial no estado, teve outra escola que você lecionou? Madalena Antunes, eu ensinei. Mas municipal? Municipal. Já era particular na época, que particular. era Janete, Educandário Madalena Antunes. Ensinei no Baldo Bezerra de Melo e ensinei... No Agrícola? No Agrícola. No Estado. No e estado. A última escola do Estado, Margarida? A última escola do que se Estado foi o aposentou. Baldo Bezerra. Foi o Baldo, ensinando, né? lá o pedagógico, à noite. Margarida, o educandário, quando você ensinou, eu ensinei no educandário em 77, 78, quando o seu Zé Tito deixou, que Maria José, Guilherme e Dona Janete assumiram, né? E depois passaram para o município. Foi com você, na sua gestão, que foi municipalizado? Foi. Com o doutor Roberto, né? Com o doutor Roberto. Foi com o doutor Roberto. Legal. Você lembra de alguma coisa daquele período, dessa transição do educandário para a prefeitura, em termos de processo? Como é que foi aquilo? Não foi na minha gestão de secretária, não. Eu estava na Câmara Municipal na época. Estava na época? No primeiro mandato? No primeiro mandato. Eu não me afastei durante um período para substituir um secretário que vinha de Natal. De Educação. De Educação. Tá certo. Aí eu passei um ano e meio, 2 anos. Certo. Quase 2 anos. Margarida, e esse olhar? Aí depois você ficou na educação, não foi? Não, eu voltei para a Câmara Municipal. Voltou. E me reelegi no segundo mandato. Certo. Agora, eu queria mais um pouquinho da educação, Margarida. Qual é o olhar que você poderia trazer daquela época? Professor de sala de aula, e aqui eu quero lembrar de alguns colegas da gente, né, como a saudosa Iracema, Socorro Moreira, Vilma, saudoso Guilherme, Fernando Barros. Era um time de professor, Margarida, e os alunos, não é? Eu queria que você dissesse isso para a gente, que hoje a gente escuta tanta coisa, professor agredido, violentado e tal. A gente não tinha isso naquela época. Graças a Deus, a nossa nossa época disso, Margarida? Eu acho que a educação que era administrada na época, Irã. Não tinha rigidez. Mas o professor era amigo do aluno, amigo do aluno, e discutia com ele todos os problemas da escola. Pelo menos eu lembro isso no ginásio industrial. Não é? Os alunos, às vezes, corriam quando estavam fora, que dizia, lá vem o diretor, corria todo mundo, mas eles se seguravam nos professores. E a gente, na verdade, como a presença não era muito constante da direção, então, pelo menos no ginásio industrial, eu, Iracema, Guilherme, não é? Diores, que hoje esse pessoal já estão na outra dimensão. 3 deles, né? Ou melhor, os que eu citei, Iracema, Guilherme, Fernando, Zulinha. Fernando. Então, nós éramos muito, muito mesmo amigos dos alunos. Pois é, Margarida. E era um aluno obediente. Não era um aluno que participava. Era um aluno que não era selecionado, porque era de escola pública, mas era um aluno que prestava atenção à aula. A gente cobrava o que era dado e recebia o retorno. O retorno, com certeza. É verdade. Aí você diz que essa mudança, Margarida, para hoje, porque, olha, vez ou outra, eu estou comentando aqui casos absurdos que a gente vê de professor. Olha, a gente dizer isso é uma tristeza. Um professor esfaqueado, atirar num professor, um aluno.
que é isso? Onde é que você viria? Outra coisa, naquela época a família era muito família, né, Margarida? Com certeza, com certeza. A participação da família era constante na escola. Nós não tínhamos problemas na escola, assim, problemas de chamar os pais, mas havia reunião de pais e mestres e esses participavam realmente dessas reuniões. Mesmo aluno de ginásio, como era chamado na época, né? Verdade, é. Outra coisa, Margarida, quando você diz que os alunos eram amigos, e eram mesmo, e os professores, eles viviam muito. Mas você acha que naquela época tinha alguma coisa do medo ou respeito ou medo? Eu acho que respeito. Respeito. Muito mais respeito do que medo. Eles não tinham medo da gente, não. Tinha não? Não, tinha não. Olha, a prova que não tinha, eu me refiro ao aluno que eu ensinei, que era aluno da zona rural. No turno da manhã, à tarde, era Lourdes Alves, quem administrava a língua portuguesa. Então, pela manhã, era a turma de alunos que vinham de Itaipu, de Porto Branco, do Baixo Vale, não é? De toda a região, de Primeira Lagoa, Projeto Santa Águeda, de toda da região. A zona rural mesmo. Toda a zona rural do município. Muriú vinha para cá, para Ceará-Mirim. Então, a gente tinha contato com esse aluno e era um aluno obediente, frequentava a aula, assistia e estudava. É verdade. E hoje a gente não vê, mas também o professor ensinava, né? A gente tem que... Eu não estou dizendo que o de hoje não ensina. Claro. Mas eu digo, eu acho que a participação do professor, a integração com o aluno era muito maior do que hoje. Ah, legal. Hoje o aluno é ligado ao celular e não ao professor. E observa o professor em sala de aula, né? Eu digo assim, observa mais o professor em sala de aula do que antes. Até para questionar e ele não saber responder. Verdade. Ô, Margarida, você que lecionou e tal, e aí na educação como gestora, algum projeto que você destacaria, alguma coisa que você diz, pô, Irã, a gente tentou, não deu, mas esse deu e tal. Qual foi a sua experiência ser gestora da educação de Ceará-Mirim naquela época? Uma boa época. Até porque Ceará-Mirim era administrado pelo Dr. Roberto Varela, uma pessoa muito interessada, que amava realmente o que fazia, né, que era administrar o município, e confiava nos seus auxiliares, né, nos seus secretários. E, então, na ausência, eu não me lembro de qual foi o secretário que precisou sair na época, que ele me pediu que eu me afastasse da Câmara para assumir. Então, lá nós fizemos um movimento grande na época. Criamos, era só Secretaria de Educação. E aí, como a gente já tinha um pouco de conhecimento de lei, né, que já estávamos vivendo, estávamos Câmara. Sendo vereador na época, então foi feito um projeto de lei, ele criando a Secretaria de Educação, era Educação e Cultura. E eu pedi que colocasse Educação, Cultura e Esporte. E aí eu lembro que bons projetos foram realizados na época, inclusive foi criada a Coordenadoria de Esporte. Departamento de Educação Física, DEF, né? Mas dentro da coordenadoria. Dentro da coordenadoria. Era um departamento. Legal, e exato. Até o Zulinha, nosso saudoso querido amigo, ele foi o primeiro coordenador de esporte dessa época. E aí, do ponto de vista pedagógico, o que é que você tentou implantar e que você disse que foi animado e que foi bom? Foi muito bom na época. Nós criamos muitos cursos, Irã. A primeira formação continuada de professores foi feita nessa época. Legal. Era a formação continuada, a primeira. Durante o período que nós estivemos, essa formação permaneceu. Os professores estudavam num período e
E no segundo período eles trabalhavam na sala de aula. Entendeu? O salário não era tão ruim. Verdade. Agora, como o espaço foi muito pequeno, e eu lembro muito pouco, assim, lembro menos, o nosso trabalho maior foi exatamente na segunda vez que fomos secretária da Educação. Foi em que período essa? Foi Aí já no foi período, já não dia foi no de período, Nolha, né? Foi, no dia período de de Nolha. Nolha. Aí passou quanto tempo? Aí nós passamos 2 anos. 2 anos. 2 anos e parece que 2 meses. Certo. E aí, qual foi a diferença desses dois períodos? A diferença foi imensa, né? Foi, né? Porque já diferente e já tal? diferente, o número de professores maiores, mas aí nós trabalhamos um projeto para tirar o curso aquele intermediário que existia, que eram... Contraproducente, não é? Na época lá atrás. Iniciamos a preparação, o curso de formação continuada do professor e acabamos com o professor leigo nas escolas, né, trazendo à universidade, que Edmilson já havia iniciado esse trabalho. Então, ele tinha feito, parece, com uma sala de aula de 20 alunos, e nós fizemos com 200 alunos, 210 legal. alunos. Alunos todos professores do município. E deixamos somente quem não queria, que era um curso gratuito, oferecido, eles estudavam no horário, trabalhavam no outro, não havia prejuízo para eles, nem financeiro, e, pelo contrário, né? E, a partir daí, nós reajustamos salários de professores, criamos o plano de cargos e salários, e muita coisa aconteceu na educação. Me diga uma coisa ainda nesse contexto da educação. Você chegou a enfrentar algum movimento, até porque nós fizemos, aliás, o primeiro movimento, né, rebelde na educação de Ceará Mirim no Estado, fomos nós que fizemos, enfim. Você chegou a enfrentar? Como era o diálogo, se é que existiu essa situação? Nós tentamos o diálogo muitas vezes. Tentamos, mas teve um momento que não foi possível o diálogo, né? E agíamos. Certa vez, eu lembro que a gente estava fazendo um curso... No governo Edinólia já. Com o doutor Roberto, eu não lembro que houve. No governo Edinólia. Estávamos fazendo um treinamento com os professores e sempre que tinha esses treinamentos, nós convidávamos o sindicato, né? Nunca deixamos de convidá-los, não. E lá para tanto eles chegaram na hora do almoço, para participarem do almoço, e eu impedi esse almoço deles, e as faixas que eles tinham colocado, eu fui lá e cortei todinhas, entendeu? E mandei sair. Eles não quiseram sair na época, eu acho que chamei a polícia e a gente resolveu dessa forma. Mas nunca faltou, quando eles queriam se encontrar comigo, sempre sentávamos, conversávamos, mas muito eles... Deixa-me agradecer aqui, porque tem muita gente aqui já falando, né? Vamos ver aqui. Cida Gomes, você lembra de Cida Gomes? Aparecida Gomes, que morava nessa casa, né? Do senhor Odilon, filha do senhor Odilon, Aparecida, que trabalhava no hospital, era enfermeira, irmã de Fátima Gomes, de menininha de Aloysio, Aderaldo, né? Sei. Então, Cida Gomes está em João Pessoa. Valeu, Cida, um abraço, obrigado. Pedro Mesquita diz que está em Natal, a Genozinho Câmara, Antônio Francisco, da Câmara Francisco, deixa-me ver aqui mais. Pedro Mesquita diz, em Natal, abraço, amigo, tudo sobre Ceará Mirim, desperta meu interesse. Parabéns pelo trabalho, abraço. Valeu, Pedrinho. Marcos Silvério, foi seu aluno. Lembra de Marcos Silvério, irmão de Edna, que trabalhou na farmácia Moreira, que foi do INSS, galego? Não vai se lembrar. Marcos Silvério e Marcos Poti. Marcos Poti eu lembro. Lembra, mas Marcos Silvério... Marcos, diga alguma coisa que você fez aí com Margarida aqui na sala de aula, que ela vai lembrar. Foi da nossa turma, Marcos. Agora, eu acho, Marcos, você chegou a ser aluno de Margarida, vamos ver se ele diz mais na frente. Marcel Souza, filho de Vera e João Maria. A Genozinho diz, boa noite, Irã.
e a entrevistada Margarida Lima. Marcos Velho, boa noite. Saudades do nosso GICM. Grande professora, um forte abraço. Você não lembra de Edna, não? Edna Galega, que trabalhava com Socorro Moreira na farmácia. Hoje ela se aposentou do INSS, foi trabalhar. Muito amiga de Nova de Ineá. Hamilton Serigrafia, um abraço, Hamilton. Marco diz assim: nós tínhamos orgulho de nossos professores e sempre com respeito aos seus ensinamentos, o que você acabou de dizer. Fabiano Fernandes, ele é sobrinho de Luzinete Pequeno. Luzinete Pequeno você lembra, né? Lembro. Sobrinho, ele é filho de Zé Maria. Zé Maria Siqueira. De Castro Siqueira, isso. Francisco Nascimento, boa noite a todos. Marcos Silvério. Sim, fui aluno dela. Marcos está dizendo que foi seu aluno, Marcos Silvério. Daqui a pouco você lembra. Eu vou dar uma dica, Marcos, para ela se lembrar. A mãe de Marcos viveu muito tempo com Weimar. Lembra agora? Lembro. Pronto. Então, Marcos, o cabelo bem avermelhado e tal, né? Eram os dois Marcos, Poti e Marcos Silvério, né? Que foi da minha época, a gente foi da mesma época. Margarida, aí na educação, você acha que foi a educação que lhe levou para a política, para participar? Tem um quê que a educação ajudou a você entrar Não, Irã. Não? O que te levou, então? O que me levou para a política foi o curso de economia. A gente vivia a ditadura. Depois de letra, você foi para a economia. O curso de economia. Concluiu a economia. Pois é, Júnior, é isso que eu estava dizendo aqui. Margarida é economista também, além de professora. E aí, isso já foi na década de 80? Não, foi na década de 70. A economia também? Economia. Foi. Porque foi na década de 60 a letras. Certo. E aí? O que viu também na UFRN, né? Juntei um pequeno grupo aqui, né, que cabia no meu Fusca, e a gente começou a contestar as coisas que não aceitavam. Verdade. Né? E eu lembro bem Manuel Biratã, Manuel Biratã, Manuel da Junta. Manel não está mais entre a gente, mas Franklin disse assim, sobre Manel da Junta: Irã, eu acho que Manel da Junta ele era informante do Exército, que ele participava de tudo, né? Ele diz isso, Franklin, né? Mas uma figura, Manel. Quem mais, Margarida? E aí começaram Eu acho que Ricardo Sobral, que foi no comecinho também. Deixa eu ver quem mais. Você lembra daquela semana de cultura que Pedro Simões promoveu aqui em Ceará-Mirim, que saiu Bagaceira, que foi no Centro Esportivo e Cultural? Isso aí já foi na década de 80. Aí foi na década de 80. Né? Um movimento também muito legal, muito bacana. Não é que Pedro era pró-reitor de extensão universitária, né? E promoveu isso aqui e tal. Foi... Lembro vagamente. E a experiência, e a economia te levou à política? A amizade com o doutor Roberto, né? Que a gente fazia, já nessa época, assim, o pequeno grupo se reunia, né? Criamos o MDB. E aí veio a candidatura do doutor Roberto. Em 82. Em 82. A volta dele. A volta dele para o segundo... Aí era você, Sebastião Cruz, Hermes, sim, Sebastião Ricardo, Cruz. Né? Era um time... Mas, assim, eu estou dizendo que cabia no Fusca, porque eram uns 4 ou 5 só. Né? E aí, vamos fazer política, vamos ser candidato, vamos e entramos na... Margarida, mas me diga uma coisa, naquela sua época... Vaga memória eu tenho nessa época. Mas me diga uma coisa, naquela época, dentro do próprio MDB, existiam correntes diferentes, não é? Porque e ficou muito claro, depois de 1982 e 1986, antes disso, o doutor Roberto já rompeu com o doutor Geraldo e tal. Então, havia um grupo que era mais robertista do que Geraldo Melo, né? Isso ficou claro mais na frente.
Ficou, sim. Não foi? Foi. E aí eu te pergunto, na Câmara, aí eleita vereadora e a Câmara, qual é a visão, qual é o olhar que você tinha daquela Câmara? Da primeira que eu estava no meio também, né? Irã, eu me sentia assim muito eu sentia muito discriminada, porque era a única mulher. Quando falava, ninguém queria que eu falasse. Só eu que era seu aluno e era lá também, né? Não, o Manel também aceitava. Eram dois ou três que realmente ainda me ouviam, né? E passaram a me ouvir depois, eu acho que quando foi para se fazer a Constituição. A lei orgânica, a lei né? orgânica. 1988, verdade. Então, foi quando começaram, quer dizer, eu já tinha me elegido presidente da Câmara, que até hoje não fui substituída. Todo dia, toda a legislação, eu digo, meu Deus, tem que aparecer uma outra mulher. Outra mulher, foi a primeira e única até agora, né? A presidir a Câmara. Legal. Então, foi assim, a minha visão de Câmara era outra, Irã, muito diferente. Diga aí a visão, o seu olhar de Câmara, como era? O meu olhar de Câmara era que a gente pudesse realmente, os vereadores, ajudar a cidade crescer, as coisas acontecerem, os projetos serem realizados, sabe? O que se pedia fosse atendido, o que se pedia para o povo fosse atendido. É tanto que eu era sempre contra lá a reajuste de vereador, você sabe disso, que conviveu comigo. Até diziam assim, não receba, mas eu recebia, porque caía na conta, tinha que receber. Eu era sempre contra essas coisas que viessem beneficiar o vereador e que não beneficiasse a população. Então, aí comecei a entender que não era bem aquele o meu lugar. Não é? Mesmo sendo presidente, eu acho que ainda tem um marcozinho lá, que foi aquele anexo que a gente construiu, mas, durante todo o período, eu fui realmente discriminada. Verdade. Carregamos a lei orgânica praticamente nas costas, que ninguém queria me ajudar. Naquela época não tinha como pesquisar as coisas, não existia um advogado. Tinha advogado vereador, mas não tinha assessor jurídico, não teve, né? Ninguém que pudesse contribuir. Né? E Ricardo, no final, foi quem assumiu assim, a correção. Né? Ele realmente veio fechar o esboço, né, que a gente havia concluído. E no dia da promulgação, você sabe que foi um vexame, que nem me deixarem a relatora, que eu era relatora, nem isso me deixaram me abrir espaço para falar. Meu amigo, de tanta discriminação, porque tinha autoridades lá que não gostavam da minha presença. Né? Margarida, agora, você já disse 2 vezes essa palavra, você acha que melhorou? A mulher avançou mais espaço, essa discriminação, que aqui e acolá, a gente vê isso quase todo dia, mas se eu lhe disser que eu não entendia, eu entendia. Né? Eu era tida como a primeira vereadora, mas antes de mim passou alguém lá para ser... vereadora. Vereador. Presidente, não? Não. Mas a história de Seramirim Franklin me disse uma vez que Dona Maria Leonor tinha sido vereadora, substituindo um vereador, né? Certo. Um período. Mas, assim, eleita, eu não tenho conhecimento antes de mim. Não tenho conhecimento, né? Então, a discriminação que ainda existe, a gente não pode negar, mas houve um empoderamento hoje fantástico, há muitos avanços, né, Margarida? Com certeza. Você atribui aqui a luta, as organizações das mulheres e tal, para a organização conquista das mulheres, isso? A luta, essas conquistas que no dia a dia vem acontecendo, né? E o seu exemplo lá atrás foi uma coisa dessa, né? Como secretária, foram muito poucas em Seramirim mulheres, né?
Hoje não, hoje está mais aberto, o espaço é maior. Aliás, nos governos, de um Os modo homens geral. entendem que a mulher Estão pensa entendendo tanto melhor. quanto ele, né? Estão entendendo melhor. Até porque aquele ditado, né? Atrás de um grande homem, uma grande... Acabou-se isso, verdade, né? é É na frente ou de lado, né? É verdade. Sandra Sobral, valeu, Sandra. Fátima Braz, minha ex-professora na Escola do Comércio. Você, Fátima Braz, é irmã de Vera, de João Maria. Fátima Sobral. Sei. Aí Marcos Silvério diz, a mulher alcançou, sim, mais espaço, porém o machismo ainda predomina. É só a gente ver os debates na Câmara dos Deputados em Brasília, verdade. Fátima Braz já disse isso. Professora, lembro da nossa excursão para Fortaleza, você e o professor Guilherme. Olha só, como eram aquelas excursões de Monsenhor para Sal. Margarida, você já imaginou? E eu fui como aluno, fui como professor, fui como diretor. Eu fico, às vezes, pensando, era muito ousado, Margarida, a gente sair daqui, e olha que não era passeio. Claro que tinha um passeio, mas a gente ia e os professores diziam, olha, a gente vai para a última aula de campo, ver a história, aonde surgiu o Brasil, etc. e tal, com o Guilherme, com vocês. Olha, ir para Salvador com 50 meninas, não é fácil, né, Margarida? É uma coisa espetacular. Hoje a gente não vê mais isso, né? Não acontece mais, né? Porque Irã, hoje a gente vê televisão, não é? Tem tudo na internet. Então, naquela época não existia nada disso, né? Não tinha telefone celular, não tinha televisão, muito poucas, né? E assim mesmo, preto e branca. E a curiosidade não era tamanha, não, né? Não era só curiosidade, não. Era uma premiação que o aluno recebia para concluir o seu curso. E só ia aprovado, aluno aprovado. Só ia aprovado e bem aprovado. Aquelas verdade. festividades que a gente promovia aqui em 7 de setembro, não Os era um desfiles. negócio, os desfiles, era impressionante, né? Deixa eu O povo aproveitar. corria para as assistir, ruas não é? cheias. Que coisa, E a né? gente correndo na frente. E era uma disputa saudável, Não, né? disputava mesmo as escolas, os jogos. Os Verdade, jogos intercolegiais. Exatamente. E tal. Cidade vivia, viu, Irã Júnior? Era um negócio impressionante. Né? As escolas. Né? Você falou nas festas e tal. E sem, Manda ver. Quando a gente abordou aí a rivalidade nas escolas, era para se fazer o melhor. Não era o aluno brigar com outro aluno. Não tinha isso, era, verdade. É verdade. Verdade. As festas tradicionais, como é que você se recorda do balanço do comércio, quando setembro vier do estadual, Corações, não é, do Santa Águeda, e detalhes que abria as festas, né, do ginásio industrial. Que lembrança você tem dessas festas, Boas, Margarida? lembranças Boa maravilhosas, né? E os meninos se envolviam, né? Exatamente. Todo mundo, os concluintes, não deixavam de participar das festas. Só Verdade. eles já enchiam os salões, não é verdade? Verdade, e verdade. muito boas festas. Não acontecia incidente nenhum, Verdade. era uma beleza. Muito Daí essas promoções seriam exatamente para se fazer as excursões de final de ano. Verdade. Ceará, né, Fortaleza, Recife. Bahia, Recife. Rapaz, Salvador, a gente... Salvador foram muitas excursões. Muitas vezes, né? Para o Convento de São Bento. Aliás, tem uma história de Marquinhos Farias, que ele diz no Santa Águeda ele estudava com bolsa. Aí chegou na 8ª série, que era a 4ª série ginasial, né? Antigamente, né? Primeiro, segundo, terceiro e 4ª série ginasial. Não, 3 séries só. Não. O ginásio era a 4ª série. 4ª série ginasial. E ele foi no Santa Águeda e disse, eu não quero estudar mais no Santa Águeda, não, eu quero ir para o ginásio industrial, porque tinha viagem da excursão. Aí foi para lá para fazer a viagem. Ele diz isso. Vamos ver aqui quem está mais aqui participando junto com a gente. Batista Varela, lembra de Batista Varela, né? Foi secretário lá com a gente. Carlos Alberto, lembra de Carlão, Carlos Alberto? Carlão, Margarida não foi sua professora, não, eu acho. Carlão é casado com Fátima Alves, da prefeitura. Sei. Sabe? Eu acho que Carlão, ela foi sua professora, Carlão, ele vai dizer aqui.
Batista, boa noite, Irã. Parabéns pela entrevista. Grande abraço para Margarida Lima, Batista. Marcos Silvério. A nossa internet era a biblioteca pública, pesquisando nas enciclopédias Barça. Eu agora lembrei, Irã, quando secretária na administração do Dr. Roberto, nós criamos a biblioteca itinerante, entendeu? Que saía daqui, eu acho que era um carro pequeno, que ia para as cidades, para a zona rural. A zona rural, levando e uma pessoa para... Legal. Durante o dia passava naquela escola lá, sabe? E as dúvidas, se permanecesse, se os alunos não tivessem tido tempo, não era era uma semana em cada escola. Legal. A biblioteca itinerante. Muito bom. Margarida, eu queria que a gente falasse um pouco mais da vereança, né, e aí o segundo mandato, como é que foi? Foi melhor? Já com... Olha, no primeiro mandato eu era vereadora de situação, né? Fui coerente, mas visitava as escolas, visitava o que tinha de visitar, a gente visitava. Aí, para ver o que era que podia fazer, mas as minhas solicitações, eu quase não fiz requerimento, projeto de lei, até porque, se a gente não fizesse o projeto, não tinha quem fizesse lá, você sabe disso. Né? Não tinha assessoria jurídica que auxiliasse nisso. Então, era a solicitação aceita ao prefeito diretamente. E a minha amizade com o doutor Roberto, como vereador, embora ele dissesse sempre assim, não, deixa eu atender os outros, depois eu atendo você. Porque o vereador de situação, ele fica sempre para depois. Queria conquistar a base, né? Seguro que depois eu lhe atendo. Já na segunda administração, não fui vereadora de oposição 4 anos. Eu subi à prefeitura uma vez, porque já era na administração de Jorge, que era Orione Jorge. Orione já tinha feito a viagem dele, e Jorge me pediu que eu comparecesse, mandou me buscar na Câmara para auxiliá-lo num projeto que ele queria que fosse votado. Legal. Né? Foi assim, difícil, mas porque eu era coerente na minha posição, né? E não era os projetos de interesse do município, a gente votava. Verdade, todos. Claro. Mas os que não havia muito interesse, mas nunca fui de pedir auxílio a prefeito, nem ajuda pessoal, ou para parente, ou para amigo, não. Verdade. Eu acho que eu fui um dos poucos vereadores que tinha interesse. Verdade. Que a cidade crescesse, que progredisse, que o sucesso viesse, porque estava na minha essência, na convicção de que o curso de economia tinha sido muito bom em função da ditadura que a gente viveu. Verdade. E aí eu quero fazer exatamente, Margarida, para você falar sobre o desenvolvimento de Ceará-Mirim. E como o tema é um olhar sobre Ceará-Mirim, você acha que nesse aspecto da geração de oportunidades de trabalho, de emprego, você acha que piorou, melhorou a tua perspectiva, o olhar agora, né, remetendo a uma situação geral do município de Ceará-Mirim? A diferença do que a gente viu, do que você, né, dentro desse aspecto econômico mesmo da sua área, como é que análise você fazia? Que olhar? Nós vivemos um município que era farto. Eu digo, um município que, para o Estado, ele era tido como um município poderoso. Verdade. Enquanto a produção canavieira existiu em Ceará-Mirim, era uma cidade de progresso. Verdade. Não é verdade? Então, mas o povo não gostava. Quem morava aqui em Ceará-Mirim não gostava.
desse progresso. A gente tinha a Feira Livre, que era imensa de grande, o comércio era um comércio pequeno, mas... pujante. Era, exatamente. Então, hoje, Saramirim se acabou. Economicamente, ele reduziu-se muito. Não é? Em termos, ele cresceu muito a população e passou a ser, na minha opinião, a periferia da capital, uma das periferias da capital, que não teve progresso como teve Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo e hoje Extremóis. Não é verdade? Então, Extremóis está quase que igual a bairro de Natal. Um bairro de Natal. Margarida, mas a pergunta aí... Porque Natal não tem zona rural. A capital não tem zona rural. Então, nós passamos a ser zona rural da capital. Agora, Margarida, nesse quesito... Embora que a juventude de hoje, ela pensa muito mais do que a de antes. Ela tem a tecnologia, não é, como fator principal. Ela melhorou, assim, em termos de avanço da cultura, a gente sabe que cresceu, não é? A população cresceu também muito, a cidade se expandiu, mas o progresso não chegou para a gente até agora. Carlos Alberto diz, os jogos eram memoráveis. As festas eram ótimas, muitas mulheres lindas. Conheci minha esposa na festa do Detalhes, com o grupo Show Terríveis, Roberto dando um show. Ela foi minha professora no ginásio industrial no ano de 77, Carlão está dizendo. Pela manhã, né, Carlão? Eu acho que foi. Franclinho diz o seguinte, um abraço para a Margarida, competente e preparada. Tive a oportunidade de ser vereadora com assessoria sobre o seu comando, a quem tenho respeito e admiração. Valeu, pelo programa, Franclinho. Carlos Alberto volta e diz, Margarida levou Fátima para trabalhar na prefeitura e está até os dias de hoje. O Carlos já tinha me dito isso. Né? Fatinha competente, né? Professor, por favor, pergunte a Margarida como aconteceu isso, de você levá-la. Como é que você conheceu o Fatinha e levou para lá, para a prefeitura? Dorinha Araújo também, um abraço. Como é que chamou Fatinha? Carlão, Fatinha é a esposa de Carlão, né? Fátima Alves. Fátima, eu não lembro se ela foi minha aluna, mas ela foi minha aluna. No comércio? Eu não lembro, não. No comércio, não. Eu acho que no Baldo Bezerra. No Baldo. Não me lembro onde Fátima foi minha aluna. Muita aluna, né? Eu lembro que o doutor Roberto precisou de uma secretária. E aí eu tinha informação que eu conhecia. E sabia que ela tinha essa condição. Esse perfil, né? O perfil, uma menina muito quieta, assim, estudiosa. Ela foi minha aluna em algum lugar, em alguma dessas escolas. E aí, Irã, nós convidamos, eu pedi para ele essa oportunidade, ela foi secretária do doutor Roberto, foi a primeira a secretária que, assim, a primeira experiência dela. Aí eu precisei me afastar da escola de comércio, já sabendo da capacidade que ela tinha, e também encaminhei para a escola de comércio. Bacana. O meu lugar na escola de comércio. Eu tenho, para a gente estar indo embora aqui, eu não estou dizendo que o tempo com Margarida ia embora. Marcos Silvério diz, Irã, nós fizemos a 4ª Noite dos Detalhes, em 1974, os terríveis. Dorinha Araújo diz, boa noite, Margarida, minha ex-professora na Escola de Comércio. Olha só. Margarida, mas eu queria pegar um gancho para a gente ir para os finalmente. Quando houve o debate da cana-de-açúcar, né, a questão da cultura canavieira, fechou e tal, quebrou e parou. Até hoje ainda tem gente que, em berço esplêndido, espera que a usina volte. Eu vou repetir uma frase de Chimbica numa entrevista que ele me concedeu na Vale Verde. Irã, quando eu perguntei, porque eu sempre pergunto,
Até Vilas, eu acho que eu já perguntei isso uma vez, que ele esteve aqui. Você acredita na volta da usina? Aí Chimbica disse, aspas, Irã, aquilo ali é um monte de ferro velho, não serve mais para nada. Fecho aspas. Aí, Margarida, a pergunta que eu queria o seu olhar, o que faltou para substituir essa questão da cultura canavieira num solo tão rico, tão fértil, numa cidade, num município, sei quantas vezes maior do que Natal, maior do que os demais aqui da região metropolitana? O que faltou? Não é? Do ponto de vista econômico, né? Do agrícola e tal. Esperar a cana-de-açúcar de novo? O que faltou nisso para a gente sofrer tanto, né? Até hoje o comércio, a Vila está aqui, sabe como é? Irã, eu acho que vontade política dos governantes. Não do prefeito, porque os prefeitos sempre tiveram interesse de criar um polo industrial aqui, né, trazerem, diziam que adquiria terreno tal, ia fazer esse polo industrial, mas nunca aconteceu, não é? Mas eu acho que faltava um deputado federal, um deputado estadual, que Seramirim não elegeu mais nunca. O último deputado estadual foi Rui Pereira Júnior. Olha que a gente tem condição de eleger 78, um deputado. Verdade. Um deputado federal e estadual. Federal e estadual. Verdade. Mas, infelizmente, eu acho que Seramirim, politicamente, também é muito. A oligarquia impediu que as lideranças da época crescessem. Surgisse, infelizmente. Verdade. E ainda hoje a gente sente que o jovem não quer se envolver com política, que esse jovem era que devia estar envolvido com política para ver se conseguíamos ainda, né, ver deputados aqui eleitos brigando, discutindo quando eu digo brigando por interesses para a cidade de Seramirim, para ver se realmente vem. Eu acho que vem alguma coisa, algum progresso, alguma indústria. Verdade. Mas, infelizmente, eu acho que a vontade política dos governantes. Muito bem. 7h03. Imagine se Margarida Vilásio viesse conversando esse tempo todo, viu? Deu essa aula aqui, a gente rememora. Tem muito mais coisa. Mas como ela abriu aqui no finalzinho, eu não vou fazer essa pergunta para agora, vai ficar aqui um time lá para frente sobre a política, né? Lá na frente, para falar mais da política, porque essa questão do jovem, eu fico muito assim empolgado, Margarida, porque aqui a gente abre esse espaço, né? E você falou em ditadura umas 3 vezes, a gente viveu esse período duro, difícil, né? E eu digo assim para os amigos, né? Eu acho que hoje está tão mais fácil, tão melhor de fazer, que a galera não quer fazer. Parece que quando era mais difícil, que a porrada vinha, a gente tinha mais vontade de fazer. Não é? Enfim, mas isso é um assunto para depois. Eu quero aqui lhe devolver o microfone, Margarida, com os nossos agradecimentos e essa colaboração que você deu na Semana do Município, Sistema Litoral de Comunicação, Seramirim, 165 anos, e está aí o olhar de uma pessoa que viveu, não é, que participou, que fala porque foi parte da história, é parte da história para as suas considerações finais. Agradecer, Irã, a você, né, por ter quebrado esse meu compromisso. Esse meu compromisso, pedir ao jovem de Seramirim que se manifeste politicamente. Está na hora deles assumirem. Né? O prefeito que está aí está ajudando a cidade. A gente está vendo que era preciso vir o primeiro daqui, com interesse para fazer. E pedir a esse jovem que não se limite a ficar quieto. A inquietude dele pode trazer bons frutos para a nossa cidade. Talvez eu não... Para o nosso município, né? Quero parabenizar o município por essas realizações, essa festa bonita que está sendo feita. Às vezes a gente dá uma olhada de longe, mas, né, eu estou realmente muito ausente da cidade. Eu acho que nesse período, eu vi Júlio César, no período que ele era vereador, quer dizer, está com o quê? Está com 8 ou 9 anos que eu não vejo esse rapaz.
e quero bem a ele, mas... Quem? O prefeito. Sim, a Júlio. Júlio, mas deve estar com uns 8 ou 9 anos que eu não vejo. Júlio. Caramba! Mas desejar sucesso e que ele continue fazendo pela nossa terra, já que os outros não fizeram. E eu sei que ele tinha muito interesse em ser um grande prefeito e deixar um grande marco aqui no nosso município. Muito Obrigada, bem. Irã. Valeu, Margarida Világio. Olha, eu espero realmente ter quebrado, Világio, esse gelo de Margarida e que daqui para frente, alô, Ceará Mirim, convide Margarida Lima, tá certo, para estar nas rodas de conversas da vida. Margarida tem muito ainda o que colaborar, o que emprestar, o que trocar de experiência. E o objetivo do programa é esse, não é? É trazer essas histórias para que você, jovem, não é, que a gente oportuniza aqui os microfones do Sistema Litoral de Comunicação para vocês virem. E, Margarida, uma coisa que eu consigo ainda fazer na imprensa aqui é de abrir para todas as correntes, todas as cores. Ninguém se queixa do Sistema Litoral de Comunicação neste quesito de estar de um lado. Eu também, no curso que a gente fez, eu aprendi a questão da notícia, embora que eu sei, não é? Eu particularmente, não sou assessor de imprensa de ninguém, porque se eu fosse, eu ia defender o meu assessorado, claro, né? Discutindo com ele as questões que a gente conhece tecnicamente, enfim, mas é isso. Ceará Mirim, 165 anos, repito, espero que Ceará Mirim volte os olhares de novo para a Margarida e que faça ela sair dessa zona de conforto, né, maravilhosa, que aqui, a Rua Vereador Rafael Fernando Sobral é a rua que mais teve vereador, viu? Até no nome, né? Até no nome. Muito obrigado a todos, valeu Margarida, obrigado Vilas, valeu Irã Júnior. Amanhã, novamente, roda de conversa com a enfermeira Zefinha. Zefinha está doidinha, Irã, pelo amor de Deus. Amanhã de manhã eu vou conversar com ela, mas ela tem história da saúde. Imagina a saúde daquela época do Crutac, ó. Vai contar tudinho, o vídeo do doutor Murilo, de Ramils, de Neo Motorista, uma arruma de coisa. Valeu, até amanhã. Tchau. Aí, Ceará Mirim, eu te consagro um amor que não tem fim. Aí, Ceará Mirim, eu te consagro um amor que não tem fim. Ceará Mirim, és bravo e forte, és meu orgulho no Rio Grande do Norte. Aí, meu Ceará Mirim, eu te consagro um amor que não tem fim. Terra de Nilo Pereira, Luiz Varela e o Roberto da Avenida, de Júlio César brilhando, conquistando os verdes canaviais. Avante Ceará Mirim, com a Imaculada Conceição. Aí, Ceará Mirim.